Vida Longa CBN. Doutora Richaene, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vitória. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Um tema de profunda importância que realmente tem tido um impacto muito grande, né, na saúde em geral, e espero contribuir com informações importantes para todos vocês. Pois é, doutora, quando a gente para pensar que o número de intoxicações alimentares estão aumentando no Brasil, a gente começa a procurar um erro ou uma culpa, né? Por que esse aumento? Muito envolve o hábito de vida moderno. Então, as pessoas cada vez mais, pela correria, pelo cansaço, né, pelas profundas atividades, estão fazendo cada vez mais as suas refeições fora de casa. Às vezes, pelas escolhas alimentares, escolhas rápidas, então, lanches rápidos. E, infelizmente, com o verão, com as altas temperaturas, a gente tem que ter um cuidado maior com essa conservação do alimento. Então, isso impacta realmente no índice aumentado cada vez mais das intoxicações. Onde começa uma intoxicação alimentar, doutora? Tem gente que diz que começa na escolha. Onde você vai comer, o que você vai comer? Na verdade, se a gente for colocar um olhar amplo, né, muitos, né, estão intoxicados e nem imaginam, no sentido das escolhas alimentares, de cada vez mais os alimentos ultraprocessados. Colocando aqui o tema próprio, né, da nossa conversa, que é a intoxicação mais aguda, que traz uma repercussão clínica mais importante, então, muitas vezes relacionados aos produtos lácteos, a algumas carnes. Então, o sistema digestivo recebe isso e ele entende como um risco. Então, ele vai se manifestar com náuseas, com vômitos, com diarreia, com cólicas, com a intenção de eliminar aquilo que não fez bem. O problema é que muitas pessoas, tentando resolver o problema de forma, né, sozinha, vai acabar se automedicando, colocando medicamentos, por exemplo, para diarreia, tentando contornar o problema e que, na verdade, o corpo quer eliminar. Então, sempre vão mostrar sinais de tentativa, tanto pela forma, né, alta, os vômitos, ou baixa, a diarreia, buscando eliminar aquilo que entrou na forma de vírus, de bactérias, né, de toxinas daquele alimento que não está na sua forma adequada de conservação. Curioso a senhora falar isso, porque muita gente comenta que resolve comer alguma fruta como mamão, ou até tomar um purgante para eliminar logo o que precisa, o que o corpo está pedindo para sair. E do outro lado, muita gente toma ou come alguma coisa para prender por conta da diarreia. E pode, não pode, o que fazer? Qual o perigo disso também, doutora? O ideal sempre é buscar atendimento médico, uma avaliação clínica, entender qual foi a intensidade daquela intoxicação. Idosos e crianças menores que 2 anos, a gente tem que ter um cuidado ainda maior pelo risco de desidratação. E a gente tem que entender também qual é a condição clínica da saúde. Muitas pessoas que já apresentam sintomas digestivos, então já convivem com constipação ou diarreia, já apresentam refluxo ou gastrite, essas pessoas vão ter sintomas muito mais intensos. Então, sempre que possível, busque uma avaliação. Alguns vão precisar passar por exames de sangue, analisar um hemograma, exames que vão avaliar essa inflamação, né, o PCR, o VHS. Então, não é simples tomar uma medicação para controlar sintoma e deixar isso sem ser definido o que realmente aconteceu. É importante a senhora falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que tem gente que tenta soltar ou tenta prender, tem aqueles que falam, é o corpo botando para fora, deixa, e não vai ao médico. Acha que o organismo se cura sozinho. Exatamente. Um outro alerta também aqui, porque a gente está falando da contaminação do alimento. Mas existem situações do dia a dia que envolvem substâncias pouco faladas, que é a histamina, que é muito comum em determinados alimentos que eu vou trazer aqui para vocês, que a pessoa apresenta sintomas semelhantes, mas não pela qualidade do alimento, mas é pela sensibilidade a alguns alimentos. Tipo então, alergia? Lácteos, tipo alergia. É mais ou menos o mecanismo da alergia, mas a pessoa não apresenta um quadro de pele, de edema de olhos, de boca ou lesões na pele. Ela apresenta muitas vezes uma cólica, dor abdominal, que não se caracteriza com exames clássicos. São pessoas que vivem e que têm uma necessidade maior de idas ao serviço de emergência com frequência.
E a histamina está nos lácteos, nos embutidos, e em algumas frutas saudáveis como morango, kiwi e abacaxi. E eu tenho recebido muitas pessoas com necessidade de atendimento de urgência, vai no profissional, não é encontrado nenhum problema e ela tem uma profunda perda de qualidade de vida, cansaço, dor de cabeça, sintoma de alergia crônica. Então eu queria reforçar e alertar que isso tem sido cada vez mais frequente e infelizmente pouco se é falado sobre o assunto. Uhum. Inclusive, a senhora falou alguns pontos aí que me lembrou também intolerância a alguns alimentos. Aí a gente bota na mesa intoxicação alimentar, alergia a alguns alimentos e intolerância a algum alimento. Como é que a gente diferencia isso tudo, doutora? Isso é a maior complexidade na gastroenterologia funcional, por isso que eu trago para vocês essa conexão com o corpo todo, porque a alergia, existe a alergia imediata, a alergia tardia. Então a imediata é mais fácil, porque ela vai ser detectada em alguns exames de sangue e os sintomas são mais intensos. A alergia tardia, ela pode apenas trazer um mal-estar, desconforto nas articulações, desconforto abdominal, até 2 dias depois. Algumas intolerâncias alimentares vão mais se manifestar com gases, com distensão. Então, realmente, só um profissional que trabalha com as alergias, com as intolerâncias, ele, de acordo com os sintomas, de acordo com a clínica, ele vai conseguir solicitar os exames necessários para fazer essa diferenciação. Mas uma pessoa que tem uma intolerância, por exemplo, à lactose, e ela fez uma ingestão maior de sorvete, de doce, ela vai ter sintomas semelhantes à intoxicação alimentar. Então, é complexo, precisa realmente ter esse olhar um pouco mais aprofundado para a gente poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Uhum. Agora, a pessoa, a primeira observação é, eu estou indo muito ao médico, eu estou sentindo tais sintomas, mas como é que eu vou saber o que está provocando isso? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que a pessoa come uma comida com lactose, ela está comendo também com uma castanha, né, algum tipo de noz, e a alergia pode vir dos dois, só numa investigação profunda. Uhum. Patrícia, exatamente. O que eu oriento as pessoas, busquem no primeiro momento um serviço de emergência para você descartar algum evento mais importante. O médico vai avaliar, vai ver se tem algum risco, se há necessidade de realizar algum exame laboratorial, hidratar e medicar. Ok, você realizou naquele primeiro momento o mais importante. Depois você vai buscar um profissional habilitado que entenda dessas diferenças para ele poder te dar um direcionamento correto. O que a gente vê, infelizmente, são as pessoas com a chegada, né, da inteligência artificial, fazendo pesquisas, tentam se tratar sozinhos e isso se confunde em relação aos sintomas. Então, como você mesmo disse, o mesmo sintoma de uma intolerância à lactose a pessoa pode ter relacionado a castanhas, né, as oleaginosas, que são extremamente alergênicas. Então, evitar ficar se automedicando e se conduzindo sozinho. Nós temos diversos profissionais muito capacitados que vão tratar de uma forma mais correta. Até porque a automedicação pode tratar um sintoma, mas não a causa, né? Não a causa. E o que eu vejo são as pessoas chegando com sinais assim profundos de desequilíbrio digestivo. Então, são pessoas que chegam sem energia, não conseguem mais produzir, não conseguem ter conexão mental. Para levantar da cama de manhã, faz um esforço excessivo, vivem com analgésicos por conta de dor de cabeça, vivem utilizando corticóides inalatórios ou mesmo corticóide oral por conta da sinusite, rinite crônica, muitos com dores articulares, é a realidade que eu recebo. Então, achei esse tema de extrema importância que a gente consegue tanto alertar sobre o cuidado na hora de comprar os alimentos, de escolher os lugares para vocês realizarem suas refeições, olhar a cor, o cheiro, o aspecto do alimento, mas não deixar de alertar esse outro lado que aparentemente parece ser bobo, mas não, que traz um profundo prejuízo inflamatório crônico no organismo de todos nós. Estamos no Vida Longa CBN falando sobre intoxicação alimentar, conversando com a gastroenterologista, doutora Richaene Ferreira. Doutora, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Na ida para o Repórter CBN, eu perguntei para a senhora se alguns agravantes, a senhora já citou para a gente, se uma intoxicação alimentar pode levar um indivíduo à morte. Não é o mais frequente, mas não podemos deixar de... Não quer dizer que não possa acontecer, principalmente pelo status de saúde da pessoa. O que vai determinar é o grau, né, daquela toxicidade e qual era a situação prévia de saúde daquele indivíduo.
se ele tinha algum problema de saúde, como é que era a função dos rins, do fígado. Então, dependendo do tempo de evolução de sintomas e do grau daquela toxicidade, nós não podemos dizer que isso não possa acontecer. Uhum. Alguns alimentos por si só, alimentos ou bebidas, são mais perigosos, independente da pessoa ter algum tipo de alergia ou intolerância? Sempre as carnes, né, as carnes conservadas, muito cuidado com a carne moída, tanto pela conservação dela, quanto por ela ter um grau muito grande de histamina, que foi esse ponto que eu coloquei, que são aqueles quadros de toxicidade que não são tão percebidos. Os lácteos, né, tanto com ou sem lactose, os alimentos enlatados, ter muito cuidado, observar na compra se existe algum abaulamento, né, então isso a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Uhum. Temos um ouvinte aqui, o Arthur, falando sobre observação das pessoas também na hora de comprar os alimentos. Validade de iogurte, manteiga, pão, né, queijo. E ele falando que tem um supermercado na cidade, numa determinada cidade, que ele foi fazer compras e tinham baratinhas, insetos no chão, que as pessoas às vezes, ele foi embora, mas as pessoas precisam observar isso também, né, porque só de comprar dá nojo, né, doutora? Nossa, é impressionante. Às vezes, quando você vai comprar você vê uma etiqueta por baixo, observar aquilo ali, porque isso já traz um certo alerta. Essa troca de etiqueta, como é que foi isso? Foi colocado algo com uma validade além, mas que supera o momento de consumo daquele alimento? Os pães, né? Muito cuidado. Então, gente, a gente sabe que cada vez mais, né? Existe a praticidade de ter o alimento fora, mas escolha bem onde você vai fazer suas refeições, se existe a possibilidade de ver até a cozinha do local, porque a gente não vê o que está por trás dos bastidores. Tem um ouvinte aqui também que pediu para não se identificar, dizendo que hoje é possível observar em atendentes de padaria, supermercado, açougue, a manipulação dos alimentos sem máscara ou luva. E a pessoa está falando. Ele dá um exemplo aqui, ó, fatiando o queijo, um presunto para o cliente, conversando com um colega do lado, fungando como se estivesse com alguma alergia ou resfriado. Ele pergunta, tudo bem isso ou pode ser perigoso? Nossa, é muito perigoso. E se a pessoa manipulando o alimento em frente ao cliente não tem esse cuidado, você imagina por trás como é. Porque a empresa ela tem que dar todo o suporte e orientação das boas práticas no manejo do alimento. Então, se esse cuidado não existe, você imagina o que o cliente não está presenciando. Uhum. Gerson Rabelo está aqui com a gente, dando bom dia para a senhora, doutora, e perguntando o seguinte: enzimas digestivas são essenciais para uma boa digestão com o avanço da idade? Com certeza. A partir dos 40, 45 anos, todos nós vamos reduzir o nosso potencial digestivo. Quer dizer que todos vão precisar? Não. Muitas pessoas conseguem digerir plenamente, principalmente se atentando com a mastigação, porque os nossos dentes foram preparados para mastigar, para sorrir, né, dentes bonitos, mas a função do dente é mastigar para entregar o alimento em partículas cada vez menores para o nosso estômago e em sequência para o intestino. Mas com a idade, naturalmente, isso vai acontecer essa redução. Mas existem pessoas que precisam de enzimas digestivas, mesmo crianças, mesmo pessoas jovens, e isso vai ter... Quem precisa muito de enzima? Um alerta, né? Gases. Né, você come o alimento, gases, distensão abdominal, essas pessoas têm que ser avaliado a possibilidade da necessidade da enzima digestiva. Não oriento o uso, né, sem uma avaliação, mas é comum essa necessidade sim. E eu utilizo muito, meus pacientes necessitam muito de enzima digestiva, porque quando a gente não olha esse caminho, a outra possibilidade é ir para os medicamentos bloqueadores, né, da acidez, que são os prazóis, né, que infelizmente uma automedicação indiscriminada. Doutora, para a gente encerrar, 2 perguntinhas. Lavar as mãos antes de comer qualquer coisa ainda é o básico mais importante? Com certeza. Porque muita gente não faz, doutora. Gente, são as boas práticas, né? Higienizar a mão, crianças, né? Crianças a gente tem uma dificuldade de controle, mas é uma prática que é muito importante, vai ajudar muito a minimizar muito o problema. E outra coisa, de uma forma geral, a senhora acha que o brasileiro ele está menos higiênico nessa hora de comer? O brasileiro, eu acho que assim, em relação à higienização, ok, um comportamento básico simples de resolver, mas o que está acontecendo
infelizmente, a substituição da comida de verdade, fruta, verduras e legumes, para cada vez mais o industrializado. Eu acho que o que está nos deixando doente, vou generalizar aqui, é pela vida moderna. Infelizmente, os hábitos passados estão ficando cada vez mais longe, e se a gente não resgatar isso, cada vez mais teremos pessoas com sobrepeso, obesidade, cada vez mais inflamadas, cada vez mais doentes. Não quer dizer que não tem um diagnóstico de doença, hipertensão, diabetes, o câncer, mas pessoas vivendo cada vez mais com uma menor capacidade de performance, de bem-estar, que é a proposta de vocês aqui, né? Então, gente, vamos voltar às antigas, vamos comer mais comida que veio da terra, que Deus nos deu, e vamos deixar enlatar os embalados para a exceção. E tem aquela máxima, doutora, que a coxinha com suco refrigerante da rodoviária, do terminal, é mais barato do que o PF de R$20 que você come num restaurante. E quando você pergunta para alguém, por que você não substitui essa coxinha aí por uma cenourinha, né, crua, pequenininha, que você encontra, muitas vezes você pode cozinhar e levar em casa, levar em saquinhos, né, para o seu trajeto. Aí as pessoas falam, mas não é gostoso igual a coxinha. Não é gostoso, é mais fácil, e é o que eu digo para meus pacientes, a gente não consegue mudar fazendo as mesmas coisas. Se a gente não se priorizar, se a gente não priorizar o que a gente coloca para o nosso corpo, que é o nosso bem maior, que é o nosso remédio natural, nós teremos pessoas cada vez mais jovens com problemas de saúde. Então, nós profissionais, a gente aqui trazer esse alerta, a gente não pode acostumar essa facilidade de uma coxinha com refrigerante de manhã, é incompatível, o corpo não aguenta isso. E o preço vai vir, e nem sempre há o alerta que as coisas vão acontecendo. Por isso que a gente vê cada vez mais diagnósticos súbitos de problemas graves de saúde em pessoas aparentemente saudáveis. Doutora Richaene, muito obrigada por conversar conosco no seu sábado aqui com a CBN Vitória, respondendo aos nossos ouvintes. Muita gentileza sua. Aprendemos bastante. Eu que agradeço. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada, Bom sábado doutora. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.